Oi, oi, você é do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pedrado na Estante, seu podcast semanal com as melhores resenhas e dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos, clássicos dos mangás, às vezes em 10 minutinhos, mas bem mais frequentemente muito mais. Bom, galera, mais uma semana aqui no Pedrado na Estante, finalizando mais um mês com vocês, apesar dos atrasos. E cara, eu decidi trazer algo que eu não trazia faz um tempo pra vocês. Porque geralmente eu sempre mantenho a minha vibe mais positiva, vocês sabem que essa sempre foi a proposta do podcast ter isso, mas algumas vezes eu fiz uma exceção e eu falei de coisas que eu não gostei muito já aqui. E pensando que qual seria o livro que me faria voltar a entrar nesse mood, né? E não é que eu achei. Não foi proposital. Sinceramente, estava esperando gostar. Até porque é um livro que eu ouvia falar muito bem. Ouvia que era uma história muito boa, muito interessante, muitas coisas que era um ritmo gostoso, que era um livro muito bacana. E acabou que eu resolvi, não, vou ler. E eu li. E eu achei péssimo. Bom, esse livro, ele é um livro que ele foi muito popular por um tempo e agora ele voltou a ter uma certa visibilidade porque ele ganhou uma adaptação que realmente está sendo muito prometida. Ele ganhou uma adaptação pela Apple TV Plus e esse livro, ele é Matéria Escura, do Blake Crouch. Bom, sobre o que esse livro vai falar. Um homem da ciência. Ele é casado com a mulher dos sonhos dele. E uma vida boa. Bom dia. Café pra viagem. Ai, meu Deus, você é meu herói. Até que, numa noite, ele não volta pra casa. Quando ele recupera a consciência, absolutamente tudo mudou. Eu não sei, parece que ele é louco. Eu não sou louco. Bom, o livro, ele começa numa noite, que é quando o Jason Dressing, que ele é esse professor de física numa universidade pequena ali em Chicago, e que largou basicamente todos os sonhos dele para poder criar uma família, para poder ter uma responsabilidade. Ele começa nessa noite em que ele de outubro, que ele dá uma saída para ir num bar comemorar uma conquista muito grande de um antigo amigo dele da faculdade. E quando ele volta voltando para casa, uma figura mascarada sequestra ele, dopa ele, larga ele dentro de um galpão, dentro de uma usina, e quando ele acorda, uma pessoa que ele não faz a menor ideia de quem seja, sorri para ele e fala: "Bem-vindo de volta, meu amigo." Nesse mundo novo, o Jason, ele tem uma vida completamente diferente. A esposa dele não é a esposa dele, o filho que ele tem nunca nasceu, e ele é um gênio da física quântica e conseguiu um feito inimaginável. Algo, tipo, impossível. Ele fica pensando assim, cara, será que eu pirei? Será que esse realmente é o meu mundo? Eu tava sonhando? E tipo, e se esse na verdade não é o meu mundo, e essa não é a minha vida, como é que eu vou voltar pra minha família? Como é que eu vou voltar pra tudo aquilo que eu conheço como uma parte da minha realidade? Então, galera, esse livro, ele é complicado. Eu vou dar um crédito muito importante pro Blake Crouch. O Blake Crouch não é um ator, ele não é um autor que... ele tá começando... Não, ele já é um autor, ele escreveu o livro que originou Wayward Pines. Ele tem um certo renome, e aqui foi quando ele fez basicamente um rebranding, né? Ele fez essa grande mudança de imagem para ser um autor de ficção científica, mais provavelmente. Esse estilo de ficção científica que ele me lembra muito a vibe do Dan Brown. Vocês lembram quando o Dan Brown ele era alguma coisa? Pois é. Quando o Dan Brown ele era alguma coisa, ele tinha os livros dele, eles tinham um ritmo muito particular, uma estrutura muito particular, e sendo que o Recursão, quer dizer, o Matéria Escura foi o livro que segmentou isso.
Depois ele foi fazer a mesma coisa quando ele escreveu Recursão, que é um livro que eu particularmente lembro de gostar. Eu li ele durante a pandemia. E também Upgrade. Esse eu não li ainda. Se você quiser me mandar, a DM está aberta. Porque se for horrível, eu também irei falar aqui no podcast. Mas o Matéria Escura, dando, digamos, os créditos, ele tem um ritmo muito bom. Ele é um livro que, se ele não fosse insuportável, eu diria que é um livro muito fácil e muito gostoso de ler. As coisas acontecem nele, sempre tem alguma sequência de ação, sempre tem alguma coisa que progride a história, embora ela seja muito rasa, mas sempre tem alguma coisa rolando. Ela tá sempre ali, naquele clima, e vai indo, o que é bom, porque eu sinto que eu não perdi tempo, mais do tempo que eu já perdi quando eu estava lendo, e ela tem um conceito muito bacana. Tecnicamente isso é um spoiler, então aqui fica o meu alerta sobre o verdadeiro tema do livro, porque isso aparece no trailer da série, então meio que a grande reviravolta que o livro tem, e eu não diria que é a maior reviravolta do livro, porque ele guarda uma péssima depois dali pelo final, mas a grande reviravolta que chama a atenção, que da edição do livro que eu tenho, que é a edição capa dura, que a Intrínseca lançou em 2016, muito boa essa edição, inclusive, não está presente na sinopse, mas eu vou revelar o que é. Que é um livro sobre o universo paralelo, é um livro sobre o multiverso. E ele é um livro que eu acho que ler ele em 2016 provavelmente me daria mais impacto do que ler ele em 2024. Porque em 2024, basicamente qualquer versão de multiverso já foi abordada. Isso foi muito saturado, sendo sincero. Quase toda a cultura pop teve alguma storyline de multiverso. Eu sinto que, para mim, a grande combinação disso foi em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Depois disso, tá bom. Não precisa ter mais multiverso. Aranha Verso 2 também. Aranha Verso 2 foi bom. Mas eu sinto que isso meio que não tem mais aquele frescor de parecer uma novidade, saca? Não tem mais essa sensação de que a gente tá entrando nesse grande território novo e completamente imprevisível, que você fica, meu Deus, o que vai acontecer? E o livro talvez tenha sido prejudicado por isso, e pelo fato de que eu acho que é um livro muito superficial para tudo aquilo que ele quer abordar. Ele tem essa pegada de que, tipo, você é feliz com a vida que você tem, e se você tivesse a chance de literalmente viver e explorar tudo aquilo que você nunca explorou. Que é um conceito bacana, só que o jeito como o livro leva isso é uma pegada muito chata de autoajuda. Tipo, é aquele mesmo negócio de, você só valoriza aquilo que você tem quando você perde. Isso é algo que a série faz muito melhor, porque ela faz isso de uma forma visual. Mesmo assim, eu também não tenho achado a série muito boa, por motivos que vocês vão entender já já. Mas eu tenho umas coisas que são muito clichês, que ele fica jogando esses jargões. E o livro é em primeira pessoa, então você fica o tempo todo na cabeça do Jason. E eu acho que isso também é o maior problema do livro. O Jason é um péssimo protagonista. Ele é insuportável. Ele é plano. Ele não tem personalidade, ele não tem carisma, mas por algum motivo todas as mulheres que aparecem na história caem aos pés dele. Ele é grosso, de uma forma que o livro tenta vender como carismático. E a revelação, como eu falei, spoiler, de que o vilão do livro é uma variante dele mesmo, não apenas é muito óbvia, mesmo sendo tratada como uma reviravolta, mas isso demora muito tempo para ter qualquer tipo de relevância para a trama, por causa que boa parte da história é ele tentando voltar para o universo onde ele veio. E isso tem a única coisa que eu realmente gosto do livro, que é a sequência que dura mais 100 páginas, 150 páginas do livro, dele viajando por vários universos alternativos para poder chegar e voltar para Chicago dele, que é, digamos assim, no nosso universo. Eu gosto muito dessa sequência, eu acho que a parte mais criativa é quando eles mergulham muito mais no conceito, que é a ideia de que tu se coloca em um estado de superexposição quântica, e aí, por isso você consegue acessar outras versões da realidade, você consegue atravessar para esses outros universos
É um conceito científico muito bacana, eu gosto disso. Isso é legal. O problema é que quem está fazendo isso é o Jason. E eu quero que o Jason... Saca? Esse é o problema pra mim. Esse foi pra mim o... Eu não conseguia me conectar com a história, não conseguia trazer essas coisas com personagens, porque eles são insuportáveis. E particularmente isso afetou essa minha experiência. Puxando isso em relação do Jason, isso também muito em relação a como o autor ele escreve as personagens femininas. É muito esquisito como todas elas existem com a única função de transar com o Jason, apoiar o Jason, transar com o Jason, apoiar o Jason. Essa é a função delas. Elas não têm sonhos, elas não têm anseios, elas não têm... Isso principalmente acontece com a personagem da Amanda. A Amanda, ela era a namorada do Jason do mal, que é o vilão que roubou a vida do Jason, protagonista do livro. E a função dela é, como ela conhece esse outro Jason, ela fica afim desse outro Jason, porque ela vê ele como um cara que é um que ela namorava, mas como ele tem bom caráter, ele é melhor ainda. Então por isso ela ajuda ele a escapar da empresa e salta com ele pelo multiverso para eles encontrarem a família dele. A resolução da personagem dela é horrorosa, e não ironicamente, no momento em que a personagem desaparece do livro, o livro vai de mal a pior, porque embora eu não possa provar, o livro ele provavelmente foi influenciado por Rick and Morty, o que automaticamente já é um crime, mas ele foi influenciado por Rick and Morty pra fazer a outra grande reviravolta do livro, que eu não vou aqui dizer qual é, porque eu não quero ser tão... Tá bom, eu vou dizer sim. O livro cria várias outras variantes do Jason, variantes que querem voltar pro mesmo universo, e aí nós temos esses vários Jasons, essas várias coisas unidos pra matar os outros Jasons e ficar com a família dele. Cara, é tão preguiçoso o jeito como ele revela isso. É podre. Parece quando o Stephen King ele quer fazer uma revelação de um twist, só que quando o Stephen King faz é legal, porque ele cria uma preparação pra isso. Mas literalmente ele entra dentro de um chat online e aparece tipo Jason 2, Jason 4, Jason 9, Jason 35. É muito mal feito, mesmo de um ponto de vista literário, que você pode, digamos assim, brincar com a forma, eu acho podre. Podre. E a resolução disso é... Isso eu não vou falar, porque se você quiser ter o desgosto de saber como o protagonista, além de enfrentar a versão do mal que sequestrou a vida dele, tem que enfrentar as outras versões dele, que também sofreram a mesma coisa e agora estão aqui, pelo menos, tipo, cara, ele é tão sem criatividade, que a versão que é uma assassina, literalmente é um cara que fica usando roupa militar preta, tem uma cicatriz no rosto. Tipo, de cara, é muito ridículo. É muito ridículo. E aí, o fato dessas coisas, elas impedem que o livro, das coisas boas que o livro tem, porque o livro tem coisas boas, fiquem sufocadas nessa avalanche de palhaçada que ele coloca. Porque enquanto eu tava tentando engajando, ele colocava uma cena, por exemplo, da Amanda querendo muito se pegar com o Jason. O Jason, quero muito me pegar com a Amanda, mas, tem minha esposa, né? Que eu sou um homem fiel, sou um homem viril, um homem da família, e eu jamais poderia largar minha família. Porque a família está acima de tudo. Cara, vai cagar, sabe? Vai cagar. E é muito sem graça de ler. Muito sem graça. Ele fica acumulando essas várias reviravoltas sem sentido nenhum. Como eu já falei, as personagens femininas, elas são feitas de papelão. Elas existem para servir e dar prazer ao Jason. Todas elas estão ali somente para isso. É muito desconfortável, é muito esquisito. E o livro quer que eu venda essa grande ideia da família, essa grande ideia da coisa. A resolução, o final do livro. Isso não é a pior coisa que eu li em 2024, porque eu li Quarta Asa. Eu li Quarta Asa e a minha perspectiva de mudança do que é ruim foi mudada. Então, por isso ele não é tão ruim, mas ele é muito horroroso. Muito horroroso. O jeito como, basicamente, o filho deles
que é o Charlie, ele é um adereço, ele só é útil para a história em momentos extremamente convenientes, que não casam com a proposta. É um livro enfadonho. É um livro que ele só tem um único tom, ele se move a uma velocidade muito vertiginosa e que faz parecer que ele é um livro muito dinâmico, muito rápido, mas eu acho que se ele parasse, sei lá, por mais de 10 páginas extras, as pessoas perceberiam o quão superficial o livro é. Tipo, eu tenho uma lembrança de recursão muito boa, e eu gosto dos personagens de recursão, principalmente por causa que uma coisa que aquele livro faz, não sei se ele ouviu as críticas ou algo assim, mas as personagens femininas do livro são muito mais interessantes, até elas tomam muito mais à frente do que o protagonista da história. Mas aqui, parece que o livro foi, sabe, a gente fala tanto sobre contexto temporal, mas cara, eu li Fundação, eu li Duna, Lady Jessica humilharia qualquer uma dessas aqui, cara. Qualquer uma. Tipo, eu não tô nem pedindo necessariamente pra ela ser uma personagem mega bem desenvolvida. Eu só queria que elas fossem personagens. E nem isso o livro me oferece. E então foi uma leitura muito desagradável. O conceito de ficção científica é bom, a parte de exploração é boa, mas o livro não é bom. E eu senti que eu perdi meu tempo. Você construiu a caixa. Atrás de cada porta existe uma versão da sua vida que poderia ter vivido. Um Jason diferente. Me sequestrou do meu mundo. Me trouxe pra esse mundo. E se a pessoa que me abduziu for eu mesmo? E aí, família? Por que ele faria isso? Qual era a única coisa que você tinha e ele não? Ele tá diferente e eu tô com medo. Não sei o que fazer. Preciso usar a caixa pra ir pra casa. O mundo que você tá procurando é um grão de areia numa praia infinita. Tenho que voltar pra minha família. E é nesse espírito que eu fui assistir a adaptação para a Apple TV. Adaptação essa que veio com em nomes bons, sabe? Alice Braga, Jennifer Connelly, o Joe Edgerton. Muita gente bacana, muita gente legal participando dessa adaptação. Eu vou confessar que isso me deu um pouco de esperança de que talvez a série fosse ser diferente, que talvez ela fosse ser melhor, até porque ela tá adaptando em 10 episódios o livro, e é um livro muito rápido, então eu pensei, tá, beleza, então eles devem talvez inventar mais algumas coisas, vão desenvolver mais, vamos ter mais nuances de personagens, isso é bom. Então eu comecei a assistir a série, e aí no piloto, na abertura da série, aparece que o Blake Crouch é o criador da série. E ele escreveu os 2 primeiros episódios. E eu fiquei... Pô... Vou dar também um crédito para o Blake Crouch em relação à adaptação dele. De fato, ele desenvolve um pouco mais os personagens. E o fato da linguagem visual permitir explorar um pouco mais as frustrações do Jason deixou ele um pouquinho menos plano. Deixou ele com um pouco mais de substância. Mas aí, você me pergunta, Lucas, mas não é igual ao livro, visto que é o autor? Sim, é igual ao livro, visto que é o autor. Isso significa que você também não gostou da série? Sim, significa que eu também não gostei da série. O fato dela ter a Jennifer Connelly absolutamente linda, a Alice Braga absolutamente lindas, atuando muito, ajuda, com certeza ajuda. E a série, ela tenta dar umas camadas de diversidade, ela faz personagens com mudança de raça, faz também um dos personagens ser mulher, que é uma das capangas do... Eu nem lembro do cara, que é o
o primeiro antagonista do livro, porque ele é tão esquecível que o próprio livro também esquece dele. E aí, ele tenta fazer essas coisas, ele tenta trazer também um lado, mas ele comete uns erros esquisitos, tipo, tem uns saltos de lógica interna que não fazem sentido. Ele tenta eximir o protagonista mais do que o próprio livro faz. Ele tenta fazer o protagonista ter um senso de moral maior ainda na série, o que eu achei particularmente irritante. Tipo, ele mantém a cena em que a versão do mal... Eu sei que eu tô falando isso, mas é só por um dito. A versão do mal dele transa com a esposa dele na nossa realidade, mas ele corta aqui no livro, ele também transa com a versão paralela da esposa. Eles têm até uma conversa sobre se eles traíram um ou outro, por causa que ele sabia que ela era a versão de um outro universo, mas ela não sabia. E aí eu pensei, cara, sei lá, esse é um dos únicos momentos onde tem uma conversa relevante nesse livro e o cara realmente deletou isso da série só pra fazer o cara aparecer melhor. Que preguiça! Que preguiça! E a série também é daquele tipo de ficção científica que o conceito tá lá, eles introduzem um conceito, mas demora muito porque eles querem fazer esses diálogos de reflexão sobre e o que é a vida? E quais são as escolhas que nos moldam? O que você acha que você faria se você acordasse e percebesse que tudo... Sabe, isso é um saco. Isso é um saco. E não é como se, como eu falei, o multiverso hoje em dia não é como se isso tivesse, sei lá... Ai, tá muito difícil de fazer história de multiverso. Não, brother. Tá difícil não. Você pode puxar inspiração de onde você quiser. Você piscou e tem uma história nova de multiverso. Você pode fazer muito com esse conceito. Ainda mais em uma série claramente milionária, com dinheiro para poder bancar, criar uma narrativa visual que seja impactante, que seja interessante. Isso também me irritou. A série ela é muito plana em termos visuais. Claramente ela tem dinheiro para fazer um CGI bacana, uma fotografia ok, mas é uma série escura, é uma série cinza, saca? E eu não estou muito na vibe de ficção científica assim. Não estou nessa vibe. Acho que se a gente pode inovar, a gente pode trazer coisas muito mais bacanas pro gênero do que só lugares fechados, corredores vazios e armas e pistolas. E eu acho que essa série ela cai muito nesse buraco. Ela está atualmente no 4º episódio e tudo que ela tem feito é pequenas expansões, mas mantendo, infelizmente, os mesmos problemas do livro. Não sei se eu vou terminar de assistir a série. Existe uma chance grande que não. O elenco está bem. O Joe Edgerton é um puta ator. Caso quem conhece, se você já viu algum filme com ele, você sabe o quanto ele entrega. Jennifer Connelly eu não preciso falar que ela entrega. Alice Braga, eu não preciso falar o quanto ela entrega. Infelizmente os outros atores, eles estão muito esquecíveis, mas eu culpo muito mais a série, por ser uma série esquecível. Não sei se eu vou ler outras coisas do Blake Crouch. Sei que ele é um autor muito popular, as pessoas adoram esse livro. Não foi pra mim, achei insuportável. E é uma pena que talvez a existência dessa série, porque caso vocês não saibam, tinha sido prometida, eu acho que por um tempo foi um filme da Netflix ia sair. Que isso tenha ganhado o espaço que outras séries mereciam muito mais. Mas tá aí, se você gostou não tem problema, você tem direito à sua opinião. Eu sou só um gay, amargo, que gosta de um pouco mais de sabor nas suas ficções científicas. Acho que essa aqui não é por falta de talento, mas não é pra mim. Não gostei. Fica aí pra quem gostou. Um beijo. Deus te abençoe. Galera, esse foi o episódio de hoje. Foi divertido voltar a falar mal de algo que eu não gostei. Vocês vão perceber que isso não vai demorar pra acontecer de novo. Então, vem aí, galera, vem aí, com certeza vem aí. Mais uma vez agradecer o apoio de todo mundo que tá aqui sempre, toda semana, ouvindo, comentando nos posts. Siga @Pendurado na Estante. Estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcast e no YouTube, tanto o YouTube normal quanto o YouTube Music. E no Deezer. Estamos em todo canto, onde você quiser, eu estarei lá. Eu sou Lucas Mendes
E a gente se vê semana que vem.